Escute, a palavra que Deus plantou no meu espírito, ela talvez não vai te sacudir do lado de fora, mas ela vai te preparar para a próxima estação. Deus às 5 da manhã começou a me incomodar hoje, para que eu traga para fora uma mensagem de instrução, amada igreja. Na condição de pastor eu tenho uma responsabilidade, diga comigo, responsabilidade. Eu não posso falar o que eu quero, mas eu preciso falar aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor quer nos preparar para que a gente possa viver a maior aceleração da nossa história. Quem está comigo, diga glória a Deus. Alguns têm me perguntado, pastor, qual é o segredo para andar em fé? Qual é o segredo para acreditar em coisas grandes? Por que que o Senhor consegue acessar coisas e eu não consigo? Por que que há coragem dentro do Senhor para pisar sem chão e eu não consigo pisar sem chão? E eu quero nessa manhã impartir e não apenas dividir um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem me ensinado nesses últimos 2 anos e que tem feito esta igreja acessar coisas que talvez demoraríamos 10 anos para acessar. Eu quero que você guarde esta mensagem no seu coração, porque esta mensagem, ela não vai e nem tem a intenção de te fazer vibrar, mas ela tem a intenção de te fazer ser despertado através dessa instrução, para que você viva os seus melhores dias. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quantos querem viver os seus melhores dias? A pergunta que o Espírito Santo está nos fazendo é: quantos acreditam que viverão o maior trimestre da sua história? Diga comigo, glória a Deus. Sim, viveremos o maior trimestre da nossa história. Eu quero falar sobre a fé que acelera. A fé que acelera. Estenda a sua mão para cá, libera uma palavra sobre mim, vai. Antes que fosse formado no ventre materno, eu te escolhi. E antes que fosse gerado na madre, eu te consagrei e te constituí profeta. Profeta não é aquele que fala baixinho, mas aquele que proclama em alta voz. Libera uma palavra sobre mim, vai. Fala, Espírito de Deus, desabilita da mente dele tudo que tem que ser arrancado, para que ele não fale coisas que não vêm do teu coração. Aquilo que está no coração do pastor não pode impactar nem mudar minha história, mas aquilo que está no coração de Deus vai mudar e transformar a história da minha vida para sempre. Vai, libera uma palavra, libera uma palavra. Sim, Espírito Santo, eu recebo essa palavra. Coloca o texto bíblico aqui, por favor. Jeremias 17:7. Rapaz, você é bonitão, hein, cara? Tá doido. Por isso que sua esposa deu em cima de você, né? É forte. Vamos lá. Bendito é o homem que confia no Senhor, diga comigo, Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Eu vou repetir. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança, perceba, não está, ela é o Senhor. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, nós temos ali um dos textos mais conhecidos da história. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não pode ser visto, mas daquilo que esperamos que aconteça. Eu gosto muito de examinar os escritores da Bíblia, porque embora todos eles sejam movidos pelo mesmo Espírito, Deus não negligencia a identidade de cada um. Cada um oferta aquilo que tem. Em Mateus 25:15 está escrito:
A um ele deu 5, ao outro ele deu 2, ao outro ele deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. Perceba que Deus não ignora a sua capacidade. Paulo se avantajava a todos da sua idade. Se observarmos, Deus usou a todos os discípulos, mas Paulo foi o mais expansivo, porque foi aquele que mais se dedicou ao conhecimento do reino. Quando eu olho para o escritor de Hebreus, eu percebo que ele usa uma comunicação, uma linguagem de construtor. Diga comigo, construtor. Ele está declarando que a fé é o alicerce de qualquer construção. Ele está querendo dizer que a fé, ela é coluna que sustenta qualquer empreendimento. Se observarmos um prédio, perceberemos que não importa o tamanho do edifício, tampouco a beleza da sua arquitetura. O que vai fazer a grande diferença é o fundamento, é o alicerce, é aquilo que mantém esse edifício de pé. Quando eu compreendo isso, eu entendo a natureza da fé. Observe que o escritor não identificado do livro de Hebreus, o anônimo escritor, ele faz questão de registrar que a base de todo empreendimento espiritual, que nos fará acessar os sinais e os milagres da parte de Deus, é a fé. Eu preciso compreender que a fé é quem irá nos garantir que mesmo não vendo, passaremos a ver. A fé é o que vai nos garantir que aquilo que ainda não acessamos no presente momento, iremos acessar. Quantos concordam, diga amém. Eu acho incrível porque no versículo 6 do mesmo texto, o escritor faz questão de mencionar que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós olhamos para esse texto e não percebemos a importância da fé, mas quando você obedece biblicamente a Deus, você não sacrifica. Quando você bate, diz a Bíblia que você vai ter uma porta aberta. Quando você busca, você acha. Quando você se humilha diante de Deus, você é exaltado. Mas nada disso vai fazer Deus se agradar de você, porque aquilo que faz com que o Senhor encontre um sentimento que fará Ele se sentir agradável a você, é a fé. Eu preciso compreender que sem fé eu não posso ter uma vida espiritual saudável. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Fé é o combustível da vida de um cristão, é o que faz eu e você acessarmos ao Pai. Quando ele fala no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Não existe vida espiritual sem fé. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Eu gosto muito da expressão de Tiago. Em Tiago capítulo 1, no versículo 5, de maneira pontual, e no versículo 6, ele faz uma abordagem que é importante compreendermos. Ele diz assim: se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é comparado às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não suponha que este homem ou essa mulher alcançará alguma coisa da parte do Senhor. Homem de ânimo dobre,
O que ele está dizendo é: sem fé você não pode receber nada da parte de Deus. Fala para quem está do seu lado: você precisa ter fé, você precisa ser um homem de fé, você precisa ser uma mulher de fé. Agora, em Hebreus 11:1, ele diz: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Eu preciso entender que fé é uma coisa, esperança é outra coisa. Fé é a certeza, esperança é a expectativa. A fé está conectada a Deus, ao cabo que a esperança, ela está conectada a Cristo. Não confunda esta verdade espiritual. Eu preciso ter clareza disso. Quando Jeremias, o profeta, no capítulo 17, no versículo 7, ele começa a comunicar assim, dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele está trazendo luz a um assunto que, por mais que seja um assunto batido dentro da nossa mentalidade, ainda provoca muita confusão, porque muitos de nós conhecemos a fé teórica, mas não sabemos como usá-la na prática. Jeremias está dizendo: bendito é o homem que confia. Quantos confiam no Senhor? Diga glória a Deus. A expressão bendito aqui, ela vem da raiz hebraica diga comigo, Baraque. A raiz hebraica Baraque é a raiz que leva a palavra abençoado. O que Jeremias está dizendo é: o homem que confia no Senhor, pelo simples fato dele confiar, ele é um homem abençoado. A mulher que confia no Senhor, pelo simples fato de confiar, ela é uma mulher abençoada. A família que confia no Senhor, pelo simples fato dela confiar, ela é uma família abençoada. O empreendedor que confia no Senhor, pelo simples fato dele confiar, ele é um empreendedor abençoado. O que ele está dizendo é: Baraque é o homem que confia no Senhor, Baraque é a mulher que confia no Senhor, Baraque é a família que confia no Senhor, Baraque é o empresário, Baraque é o jovem, Baraque é a criança que confia no Senhor e faz dele a sua esperança. Aprenda a confiar em Deus e se torne um Baraque na sua presença. Você não é abençoado pelo que você tem. O escritor está dizendo: você é abençoado por aquilo que você carrega. Você pode ter muitas coisas e não ser um homem Baraque, uma mulher Baraque. Se você é alguém que carrega no seu alforje fé em Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo: ele é abençoado, ela é abençoada. Gênesis 26:12. E semeou Isaque naquela terra. Que terra é essa? Uma terra que está em crise. E no mesmo ano, diga comigo, no mesmo ano, no ano de 2023, no último trimestre, diz a Bíblia que ele colheu a 100 por 1. Nós olhamos esse texto e falamos: uau! Mas nós não percebemos a chave desse texto, o princípio espiritual contido nesse texto. O texto está dizendo que Isaque semeou numa terra que estava em crise, e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1. Não era porque ele era inteligente, não é porque ele tinha muitos contatos, um homem de network, não é porque ele conhecia o método da hora, é porque Deus o abençoava. Você precisa entender
que a bênção de Deus enriquece e com ela não há dor alguma. Eu quero profetizar sobre a tua vida: a bênção de Deus enriquece e com ela não há dor alguma. Isaac enriqueceu numa terra em crise, não porque ele era capaz, mas porque o Senhor o abençoava. Eu declaro que nesta manhã o Senhor está te abençoando. Agora eu acho incrível porque Jeremias diz assim: e cuja esperança é. Se ele coloca a expressão e cuja esperança está, ele colocaria a nossa esperança estabelecida numa realidade. Nós sempre colocamos a nossa esperança estabelecida numa realidade. Na nossa mentalidade, pastores, é assim: se Deus tocar no coração do meu patrão Timóteo e ele sentir graça em mim, ele vai me promover. Colocamos uma expectativa numa realidade. Se Deus der uma virada no mercado e acontecer isso ou aquilo, Deus vai me abençoar. Colocamos a nossa expectativa numa realidade. Jeremias não está dizendo isso. Ele está dizendo que a nossa expectativa precisa estar centrada, não é num lugar certo, mas é na pessoa certa. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O Senhor é a própria esperança, é a própria expectativa da sua vida. Diga glória a Deus. Olha que interessante. Paulo, anos depois, escrevendo a carta aos Romanos, eu acho lindo isso. Paulo compreende, pastora Márcia, que a expectativa, que a esperança no original não é uma realidade, porque o nosso problema é que nós colocamos a nossa esperança numa realidade. E Paulo está desconstruindo essa mentira, esse falso ensino. Ele está dizendo assim: e cuja esperança é uma pessoa. Anos mais tarde, Romanos 12:12. Olha o que Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na oração e perseverai em Deus. O que ele está dizendo é: alegrai-vos em Jesus, alegrai-vos em Jesus, alegrai-vos em Jesus. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Todas as vezes que você tirar o seu coração da expectativa de alguém ou de uma realidade e colocar o teu coração tomado de expectativa no Senhor, você vai viver milagres inexplicáveis. Você está aqui, diga glória a Deus. Nesta manhã eu estou impartindo o meu coração. Eu estou contando segredos que me fazem avançar todos os dias. O que é que eu tenho vivido nesta casa? O que eu vivo dentro da minha casa? O que é que tem me feito acessar as coisas que talvez demoraria anos? Eu tenho entendido que esta mentalidade é o que vai provocar milagres nesse lugar. Diga comigo, glória a Deus. Eu quero liberar agora uma palavra de instrução sobre você. Nesses próximos 5 minutos, eu quero que você guarde esta mensagem, porque esta mensagem é o que tem produzido frutos nessa casa. O que nós estamos vivendo é fruto desta mensagem. O que nós estamos acessando é fruto desta realidade. Se você quer aprender os segredos que nós temos vivido no altar, porque o Salmo 133 está escrito que a unção que desce sobre a cabeça, ela alcança escorrendo a barba e atinge o corpo. E eu declaro que a mesma medida de fé que eu tenho carregado vai descer nesses dias sobre você, para que você viva sinais e maravilhas para a glória de Deus. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Existe uma fé capaz de acelerar a sua vida para sempre. Que fé é essa? É a fé espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, está escrito assim, eu gosto desse texto.
E temos, portanto, o mesmo Espírito. Diga comigo, Espírito. Paulo está dizendo, e temos, portanto, o mesmo Espírito de fé. Eu criei, tomado por esse Espírito, por isso falei. A expressão não é, eu vi, por isso falei. A expressão é, eu criei, eu acreditei, segundo a fé espiritual, por isso falei. Nós cremos, por isso estamos falando. O que Paulo está dizendo aqui é que a natureza da fé é uma fé espiritual. Na nossa mentalidade, o que muitos carregam não é uma fé, é um sentimento. Você já percebeu que você sai entusiasmado de um culto de domingo, e na segunda-feira, ao invés de você dar um brado, na primeira dificuldade, quando você olha a circunstância, você se abala, porque o que você acessou foi um pensamento positivo. O que você acessou é fruto das suas emoções, e a fé não está conectada às nossas emoções, a fé está conectada ao Espírito. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Olhe para mim, Gênesis 1:27. E Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Olhe para cá. Eu preciso que você entenda essa chave. Deus é triuno. Diga comigo, triuno. O homem, ele é trino. Qual que é a diferença? Deus, ele é Pai, Filho e Espírito. Ele é três, mas ao mesmo tempo ele é um. O homem, ele é trino. Ele é um, dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Você precisa entender isso. Me dê a tua paciência. Cada uma das naturezas do Criador estão conectadas a uma das nossas partes. Pode parecer complexo o que eu vou explicar, mas isso vai mudar a sua mentalidade. Isso vai mudar a sua frutificação. Quando eu olho para o corpo, eu estou falando de matéria. Diga comigo, matéria. A matéria é tudo aquilo que se comunica com o mundo físico. Aqui nós temos na matéria os 5 sentidos do corpo humano: o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Nós temos a alma. Diga comigo, alma é a central dos sentimentos. Aqui nós temos a razão e nós temos a consciência. Você está aqui? Diga glória a Deus. E nós temos o espírito. Pastor, o que é espírito? É o canal de comunicação entre Deus e o homem. O grande problema nosso é que nós não entendemos essa chave que eu vou explicar agora. O filho se comunica com o corpo. João 1,14 está escrito: e o verbo se fez carne, se fez corpo, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do Pai através do Filho. A alma é a central das nossas emoções. Ela se comunica com o Pai.
Porque em 1 João 4,7 está escrito que o Pai é o maior de todos os sentimentos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é o maior de todos os sentimentos. Já o espírito do homem se comunica com o Espírito de Deus. Você está aqui até aqui? Diga glória a Deus. O nosso problema é que nós pegamos a fé, o meio de se relacionar com Deus, o meio de viver sinais, o meio de viver maravilhas, e ao invés de hospedar a fé no nosso espírito, por falta de revelação, nós hospedamos a fé na nossa alma. Há uma grande diferença. A nossa alma, ela está armazenada nos nossos sentidos. Alguém sabe aqui qual que é o principal sentido do corpo humano? Diga comigo: a visão. 80% de tudo que você absorve é oriundo da sua visão. O nosso problema é que quando nós hospedamos a fé na nossa alma, nós ativamos uma fé chamada fé sentimental. Essa fé, ela depende do que ela vê. Se tudo vai bem, você está dando glória a Deus. Se tudo está conectando, você dá aleluia. Se na segunda as coisas começam a se encaixar, você começa a pular, você manda mensagem, tira foto e posta no Instagram sorrindo. Porque esta fé, ela tem uma natureza mentirosa. É uma fé que depende daquilo que você está vendo. Ela não é uma fé espiritual, ela é uma fé emocional. E o problema da igreja que marcha, mas não vive sinais, é porque nós estamos hoje hospedando dentro de nós uma fé que precisa ver. E Paulo está dizendo: temos portanto o mesmo espírito de fé. Espírito de fé, espírito de fé. Não é um sentimento de fé, é um espírito de fé. Você precisa ativar o espírito da fé nessa manhã. Se você quiser entrar em lugares que você nunca entrou, viver sinais que você nunca viveu, ativar realidades que você nunca ativou, você precisa, nesses dias, ativar o espírito da fé. Alguém me perguntou há poucos dias: pastor, como é que você tem coragem de comprar um telão de 200 mil reais? Eu falei: a mesma fé que eu uso para comprar um púlpito de 399, de 2.399, porque o fundamento é o mesmo. Eu não vejo o púlpito e não vejo um telão, eu não olho o valor, eu simplesmente ativo por intermédio de uma fé espiritual que habita no meu espírito e não na minha alma. Olha o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Ora, a fé é a certeza, ele diz: a fé vem ele vem por onde? Não é pelo ver, não. Jesus está entregando uma chave através de Paulo. Ele está dizendo: você quer ativar a fé espiritual? Então a primeira tarefa de casa, o primeiro dever é: desabilite imediatamente a visão como o sentido mais importante da sua vida, e habilite a audição como o sentido mais importante da sua vida. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Homens e mulheres de Deus não vivem por aquilo que está diante dos seus olhos, mas por aquilo que Deus está falando. Aplauda o Senhor, vai. Eu preciso falar, eu estou caminhando para o final. Noé, construa a terra conhecia uma arca, sim ou não? Porque Deus está inaugurando um tempo com o homem. Eu profetizo que Deus vai inaugurar um tempo através de você. Aquilo que nunca foi criado, Deus vai usar você para criar, para inaugurar um tempo. Ninguém nunca tinha feito uma arca. Dentro da lógica humana, isso é esperado, porque nunca tinha havido chuva sobre a terra. Deus então diz assim: Noé,
construa uma arca. Eu acho lindo isso. João 3,27 está escrito: tudo que eu recebo vem de... Porque o céu não é apenas o nosso destino, é a nossa origem. O homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe der. Se o céu está me dando o que eu estou recebendo, significa que o céu é a origem de todas as coisas. Eu fico imaginando Deus sentado no terceiro céu, que é a morada do Todo-Poderoso, e falando assim: Noé, construa uma arca. Noé, peraí, só que eu quero a arca, Noé. Aí ele está olhando para a arca. Eu quero nessa largura. Peraí, Noé, deixa eu só medir a altura aqui. Eu quero nessa altura. Peraí. E eu quero nessa profundidade. Porque tudo que nós estamos fazendo na terra já existe no... Deus está entregando uma planta para Noé daquilo que já existe. Deus está dizendo a Moisés: Moisés, construa um tabernáculo. Moisés começa apressadamente a querer construir um tabernáculo. Só que quando ele começa a construir, Deus fala: calma, Moisés, calma. Moisés, só um minutinho. Eu imagino Yahvé olhando um tabernáculo no céu e dizendo: Moisés, a altura que eu quero é essa. Moisés, a largura que eu quero é essa. Moisés, a profundidade que eu quero é essa. Porque eu quero que você faça na terra segundo o modelo do... Eu preciso entender que o céu é a nascente de todos os projetos, é a nascente de todas as coisas. Eu preciso carregar esta revelação. Tudo que está acontecendo na terra é o espelho daquilo que já existe no céu. Alguém pode dizer comigo: glória a Deus? Olhe para cá. Olha que realidade incrível. Deus olha substancialmente por um templo bonito como esse. A nossa igreja é bonita, sim ou não? Deus olha em Atos 7,48, e ele fala algo que me impressiona. O espírito da condição de governo, ele diz: eu não mais habitarei em templos feitos pelas mãos do homem. Eu tomei uma decisão. Eu decidi habitar em vocês. Coloca a mão no coração, diga comigo: eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Você não entendeu? Existe um Deus morando dentro de você. O Espírito de Deus habita dentro de você. Ah não, diga comigo: glória a Deus. Sabe o que eu acho incrível? Ele toma uma decisão, e Paulo fortalece essa tese. Em 1 Coríntios 3,16 ele diz assim: não sabeis vocês que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que Ele mesmo decidiu habitar em vocês? Eu tenho um Espírito morando dentro de mim. Eu tenho um Deus habitando dentro de mim. Isso precisa mudar a tua mentalidade. Você precisa entender que você não é qualquer um. Se você não tiver revelação da sua identidade, você nunca vai viver novidade. Homens e mulheres sem revelação não acessam o próximo nível. Seja alguém de revelação. Você é filho de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nós somos uma geração de tadinhos, de machucados, de oprimidos, homens e mulheres que não entenderam o seu lugar em Deus. Deixa eu te dizer algo: toda vez que você tiver uma experiência única com Deus, Ele vai te devolver a sua origem. Olha que incrível. O Espírito agora mora dentro de mim. E a Bíblia diz que quando o Espírito veio, Ele plantou dentro de mim um fruto. Diga comigo: fruto.
Em Gálatas 5:22, pelo amor de Deus, pega essa palavra, vai mudar a tua vida. Você nunca vai andar como tadinho mais na rua, depois dessa palavra. Essa palavra de instrução vai fazer você acessar coisas que você nunca acessou em Deus. O Espírito está aqui, e ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé e domínio próprio. O Espírito que mora em você, ele plantou um fruto dentro de você, e esse fruto tem nome, o fruto da fé. Existe um fruto dentro de você, e você precisa habilitar o fruto da fé. Todas as vezes que você permitir que o Espírito habilite o fruto da fé dentro de você, você nunca mais vai olhar para as realidades e aceitar as realidades que estão diante dos teus olhos, porque você não vai se mover por aquilo que está diante dos teus olhos, mas por aquilo que Deus falou. Noé está construindo uma arca nas medidas dos céus. Deus fala com Noé uma vez. Quantas vezes? Porque quando você habilita os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, você não precisa ouvir duas vezes. Uma vez é suficiente para te fazer caminhar por 100 anos, como Noé caminhou. Por 100 anos, esse homem caminhou com apenas uma palavra. Pare de pedir uma segunda palavra, pare de pedir uma segunda prova. Deus já falou com você. Habilite os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer algo para você: a voz de Deus é inconfundível. Quando você ouvir a voz de Deus, você nunca mais vai pedir para Ele: fala de novo, Deus, fala de novo, Deus, fala de novo, Deus. 100 anos, esse homem caminhou por causa de uma voz. Agora imagine, a família dele toda ouviu a Deus, sim ou não? Quem ouviu a Deus foi? Eu imagino esse homem construindo uma arca fora do seu tempo, sendo questionado pela cidade, e tendo que convencer a esposa, os filhos e as noras todos os dias, dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Passou 10 anos, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Nós estamos ficando doidos? Não, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Porque a voz que esse homem ouviu foi suficiente, não apenas para convencer ele, mas fazê-lo convencer a todos que estavam à sua volta que foi Deus que falou com ele. A voz que você vai ouvir nos próximos dias vai ser suficiente, não apenas para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Você não vai entrar sozinho na arca, a tua casa vai entrar com você. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Fica de pé no nome de Jesus. Olhe para cá. Você tem um fruto dentro de você que é o fruto da... Você precisa se mover por aquilo que está sendo falado pelo Espírito aos seus ouvidos. Deixa eu dizer algo para você. Quando eu me ajoelho, eu não me dedico à oração, apenas aquilo que eu vou falar para Deus. Escute algo. Você tem muito menos a dizer do que aquilo que você acha. Nós somos falantes demais, mas nós precisamos aprender a ouvir, sim ou não? O que nós ouvimos de Deus é a instrução que precisamos para fazer com que eu e você acessemos o próximo nível. Se nós quisermos ouvir e viver as promessas de Deus, nós precisamos ativar nos próximos dias uma fé espiritual. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar na sua voz. Diga comigo: glória a Deus. É interessante porque quando você está diante de uma criança que é pura e você libera uma palavra sobre ela, a criança faz segundo a voz que você liberou sobre ela, sim ou não? O nosso problema é que Deus fala conosco o tempo todo,
Só que nós acreditamos no fundo, que é melhor negligenciar a voz dele, porque a voz dele vai nos desafiar. Todas as vezes que Deus falar com você, Ele vai te tirar da inércia, e Ele vai te convidar para entrar em uma realidade desconhecida com Ele. Todas as vezes que Deus falar com você, Ele vai te convidar para viver o sobrenatural. Deixa eu dizer algo para você. A fé, esse é um conceito que mudou a minha vida. É a certeza no meio da incerteza. Fé é a certeza no meio da incerteza. Deixa eu dizer algo para você. Há 12 meses a conta desta casa não fecha, mas nós estamos num lugar em Deus, aonde a paz impera em nossos corações, e nós não paramos de fazer, porque nós temos uma certeza: uma voz falou conosco. Deus nos deu uma palavra, e eu quero te convidar a fazer algo profético agora comigo. Se você quer acessar lugares altos, o sobrenatural, viver coisas assustadoras, você precisa desabilitar o sentido da visão agora e ativar o sentido da audição. O que vai mudar a tua realidade não é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve. Às vezes eu chego em alguns lugares e eu vejo as pessoas me medindo com os olhos. Elas olham assim, sabe? Alguém já olhou para você te medindo, sim ou não? Elas olham assim, sabe? E começam a me medir. Só que eu treinei os meus olhos. Eu não me importo muito com o que eu vejo, mas eu me importo com aquilo que eu ouço da parte do Senhor. Você precisa começar a se importar com aquilo que Deus fala, e não com aquilo que está diante dos teus olhos. Deixa eu dizer algo para você. Nós não chegaríamos ao 3º mês nessa casa se eu me preocupasse com aquilo que estavam falando, se eu me preocupasse com aquilo que estava diante dos meus olhos. É tempo de acreditar no sobrenatural. Coloca a mão agora sobre os seus olhos, por favor. Existem 5 sentidos vitais. Nós vamos desabilitar agora. O sentido da visão vai deixar de ser o sentido mais importante da sua vida. Você vai começar a perceber que algumas coisas vão mudar. Pastor, eu sou muito visual. Vai passar a ser auditivo a partir de hoje. Diga comigo: Senhor Jesus. Não, com voz de profeta, pelo amor de Deus. Diga: Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, eu desabilito o sentido vital da visão como o sentido mais importante da minha vida. E eu declaro que a partir de hoje eu vou ser auditivo e não visual, para a glória de Deus. Escute. Se tivessem me ensinado essa matéria, eu teria acessado tudo que eu acessei há 9 anos atrás. Depois que eu entendi que o Espírito que habita em mim, ele produziu um fruto chamado fé. Eu entendi uma verdade: uma bananeira não se esforça para produzir, uma mangueira não se esforça para produzir, uma videira não se esforça para produzir, porque a natureza da bananeira faz ela produzir banana naturalmente. A natureza da mangueira faz ela produzir manga naturalmente. A natureza da videira faz ela produzir a uva naturalmente. A natureza da fé vai fazer você produzir milagres sem esforço a partir de hoje, de maneira natural. Você não vai ter que se esforçar. Deus Todo-Poderoso, eu declaro. Não, você pode fazer clamor, mas você vai perceber que não vai ter força mais. É como o amor que você exala, é como um abraço que você dá, faz parte da sua natureza. Deixa eu dizer algo para você.
A tua natureza, ela tem uma característica, fé. O fruto que está em você, ele tem 9 características: amor, paz e alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O fruto que habita em você tem 9 características. Você não precisa se esforçar para viver a fé. Sabe qual fé Deus vai liberar sobre nós? A fé de Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui e vai para acolá, e isso acontecerá. Quantos tem montes aqui que precisam cair por terra? Diga comigo: Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a partir de hoje, que os montes caiam por terra, por intermédio do teu poder. Escute, as maiores promessas que eu vivi até hoje são frutos de uma palavra que eu recebi e não daquilo que eu enxerguei. Paulo está dizendo: temos portanto o espírito da... Ele está dizendo: eu criei. Sabe o que isso significa, pastora Jordana? Eu acreditei, por isso eu acessei. Ele não está dizendo eu vi, por isso acessei. Eu acreditei, por isso acessei. E agora, porque eu acreditei, os meus olhos conseguem ver. Você vai materializar aquilo que é impossível, segundo o poder de Deus. Coloca a mão nos seus olhos, eu quero terminar aqui, desculpa, nos seus ouvidos. Diga comigo: Senhor Jesus, na tua autoridade, eu habilito, a partir de hoje, o sentido da audição como o sentido mais importante da minha vida. Eu estou habilitado para ouvir a voz de Deus. A partir de hoje, fala comigo, entrega as suas palavras, libera o meu destino. Sim, Espírito Santo. Olhe para cá. 12 projetos essa igreja tem desenhado. Porque quando você aprende a ouvir e ignora o que você está vendo, você não se move mais segundo o padrão que está diante dos seus olhos, mas segundo aquilo que Deus falou. Deus olhou para aqueles homens saindo do Egito e diz: mande os meus filhos marcharem. É tempo de arrancar a mentalidade errada, a mentalidade velha, e receber, através de uma metanoia produzida pelo Espírito, uma nova mentalidade. Pastor, eu tenho 50 anos que eu sou cristão, e eu nunca acessei o sobrenatural. O Espírito de Deus está dizendo: você pode morrer assistindo pessoas acessarem o sobrenatural, ou a partir de hoje habilitar o sentido da audição para começar a ouvir a minha voz e se mover não segundo aquilo que está diante dos teus olhos, mas segundo aquilo que eu estou falando ao teu coração. Quando você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quero liberar agora uma palavra para que a gente possa finalizar essa manhã. Eu te espero hoje a partir das 18h30, não atrase, para que você possa cultuar a Deus. Nós teremos a ceia da aceleração. Será uma noite incrível para a glória de Deus. Essa palavra que você está recebendo, você vai exercer a partir de agora. Quando você sair daqui, você não vai se mover mais como você se movia. Pastor, há 10 anos eu estou na igreja e nunca acessei um milagre. Você vai acessar a partir de hoje, por intermédio da fé. Há poucos dias eu me dobrei naquele canto e eu fiz 2 pedidos para Deus. Pedidos vaidosos. Eu não tenho problema de falar.
Esses 2 pedidos custavam 15 mil, 14 mil reais. Aproximadamente 13, 14 mil. Eu não falei para ninguém, não movi o meu coração, não compartilhei nem com a minha esposa. Poucos dias depois, na medida, na largura, na altura, na profundidade, entrou 2 pessoas na igreja que eu estava orando, e as pessoas deixaram na minha mão algo que eu não pedi para o homem, mas que eu expressei através de uma fé espiritual no meu espírito. Você não entendeu nada. Nos próximos dias, você não vai se mover mais por uma fé sentimental, motivacional. Hoje eu estou bem, pastor. Hoje eu estou mal. Não. Eu posso estar triste e estar bem. Eu posso não estar contente e estar bem. Porque a segurança que eu tenho não é naquilo que está diante dos meus olhos, mas é naquilo que Deus está falando ao meu espírito. E quando Deus olha para você, a Bíblia diz: eis que eu tenho bons pensamentos a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o final que vocês desejam. Coloca a mão no seu coração, deixa eu abençoar você. Pai, na autoridade do teu nome, nós estamos com o nosso coração queimando de alegria. Essa manhã foi uma manhã de instrução. Essa manhã foi uma manhã em que o Senhor nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar. A partir de hoje, esta casa não vai ter mais pedintes. Esta casa vai ter filhos maduros que se posicionam da forma certa. Homens e mulheres de revelação, que não se movimentam na cidade de maneira alucinada, preocupados, sem rumo, sem direção, porque não vão se mover segundo aquilo que está diante dos seus olhos, mas segundo aquilo que Deus está falando. E o Espírito de Deus está falando com muita gente aqui, e eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor está habilitando uma fé espiritual sobre esta casa e sobre esta família. Eu profetizo pelo poder da tua palavra a ativação da fé espiritual. Deus, a mesma unção que o Senhor tem me dado de acreditar nas loucuras, a mesma unção que o Senhor tem depositado de acreditar em coisas grandes demais. Deus, tu sabes, ó Pai, que se o Senhor me der uma palavra, eu compro esse prédio de 20 milhões. Tu sabes que eu não tenho medo, Pai. Tu sabes que eu estou pronto para passar vergonha. Pai, tu sabes que eu não estou brincando. Eu acesso no reino do Espírito tudo aquilo que o Senhor disse a nosso respeito. E eu declaro que a mesma fé, a mesma fé, a mesma fé, recebe, 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 recebe. Que a mesma fé que Deus tem gerado dentro de mim. Pastor, é uma fé grande? Não. Quando ele diz assim: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, sabe o que ele está falando? Ele está ridicularizando a fé, porque na mentalidade dos religiosos, uma grande fé provocaria um grande milagre. Mas ele está dizendo assim: a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela não precisa ser grande para produzir um grande milagre. Ela precisa ser uma fé que está estabelecida na pessoa certa. Você precisa estabelecer a sua fé, não importa o tamanho que ela é, na pessoa de Jesus Cristo. É tempo de ativar uma fé espiritual. E eu quero liberar uma última palavra, em nome de Jesus. Que a mesma ousadia que está sobre mim seja derramada sobre você, e que a partir de hoje o espírito de coragem venha sobre a tua vida, e que nunca mais você se mova como um pedinte, mas se mova como um filho maduro, tomado de uma fé espiritual. Eu abençoo a tua vida e declaro que você está livre para viver os seus melhores dias.
Coloca a sua mão assim. Deixa eu abençoar você. Pastores, por favor, me ajudem lá. Quarta unção hoje. Quantos acreditam que vão viver o incrível? Diga glória a Deus. Irmão, podem falar o que quiser. Quando a igreja começa a frutificar, todo mundo reconhece que Deus está nela. Deus vai fazer coisas na tua vida nos próximos dias alucinantes. E que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito atinja o seu espírito nessa manhã, habilitando dentro de você uma fé espiritual, capaz de mover montes e montanhas para a glória de Deus. Eu declaro, você é abençoado para a glória de Deus. Deus abençoe a tua vida, vai em paz.